Vamos orar mais uma vez antes de compartilhar a palavra do Senhor. Quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e a pedir que o Senhor venha falar no teu coração nessa noite. Amém? Pai, muito obrigado por esse culto, por esse momento de família, por esse tempo que estamos passando juntos, te louvando, te adorando, ouvindo agora a tua palavra, também compartilhando do amor entre os irmãos, da comunhão. Obrigado a Deus por tudo isso. Pedimos agora que o Senhor venha a falar ao nosso coração, abrir o nosso entendimento para a tua palavra, que essa palavra possa ser para nós um rema, uma direção para o próximo ano, que ela venha a renovar a nossa fé, a nossa esperança, que nós possamos, ó Deus, a cada dia desse próximo ano, viver pela fé, como a tua palavra diz, o Deus justo viverá pela fé. Que nós possamos viver pela fé a cada dia desse próximo ano. E a nossa fé depositada unicamente no Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 8. Eu vou estar lendo os versículos 13 ao 22. Pedi para o irmão de água me trazer um copo de água não gelada, por favor. Gênesis 8, 13 a 22. O tema da mensagem é tempo de semear. É tempo de semear. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto, e aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: Sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo o réptil que rasteja sobre a terra. Faze sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves, e tudo que se move sobre a terra segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro, e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém, igreja? Essa é a palavra para esse culto, essa passagem de ano. É o texto que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com a igreja. Falando um pouquinho do ano de 2014, com certeza foi um ano difícil. Muitas coisas aconteceram nesse ano que abalaram a nossa confiança, principalmente na área política, a nossa cidade, a condição de falta de governo que ela se encontra. Outras coisas possam ter acontecido de maneira pessoal na nossa vida que nos desagradaram durante o ano de 2014. Muitas coisas que desapontaram o nosso coração. Mas também é bem verdade que coisas boas também aconteceram. O presbítero Vanderlei deu um testemunho no culto da semana passada, no domingo. Não é só coisas ruins que acontecem coisas boas também. O Brasil não ficou campeão, mas também o Palmeiras não caiu para segundo, de novo. Então não foi tão
ruim assim o ano, né? Salvou alguma coisa. Estou brincando um pouco, né? Mas nós precisamos olhar para as coisas boas que aconteceram. E muitas coisas boas aconteceram nesse ano. Muita vida florescendo esse ano. Muitas crianças a caminho, né? Então, tudo isso são coisas que nós temos que olhar, contemplar e ver que o nosso Deus, Ele é um Deus de vida. É um Deus de vida e abundância. É isso que a palavra de Deus diz. E o nosso tema para esse ano é esperança. Uma palavra muito falada, conhecida, esperança, mas esperança do quê? Nossa esperança, como eu já disse na abertura do culto, ela tem que estar firmada no Senhor Jesus Cristo. A esperança da igreja é o Senhor Jesus Cristo e a sua volta, a expectativa da sua volta. O mundo não pode nos dar esperança, nem nós podemos colocar nossa esperança em nós mesmos. A nossa esperança está em Jesus Cristo. Por isso nós somos aqueles que vivem pela fé. O justo vive pela fé. E a nossa fé é depositada no Senhor Jesus Cristo. Mas voltando aqui para a nossa mensagem, o começo do novo ano. O começo do novo ano sempre dá um frio na barriga, é uma expectativa do que pode acontecer, do que eu posso fazer esse ano. Quais objetivos eu quero alcançar, de que maneira eu vou fazer para atingir esses objetivos. Então, tudo isso são coisas que nós paramos para pensar. Eu estava lendo uma devocional nessa manhã e o texto dizia assim: o futuro é um território desconhecido que nós temos que atravessar. O futuro é um território desconhecido que nós temos que atravessar. Algumas coisas nós sabemos que nos aguardam, mas no geral, muitas coisas podem acontecer que nós sequer esperamos que elas venham a acontecer. Então, o futuro realmente é um território desconhecido que nós temos que atravessar. Mas de que maneira nós vamos passar por esse território desconhecido? Como vai estar o nosso coração ansioso, angustiado, deprimido? Eu gostaria de tomar como exemplo aqui uma passagem que está lá em Atos capítulo 12, que você pode deixar para ler na sua casa. Mas em Atos capítulo 12, nós vemos Herodes mandando prender a Tiago, irmão de João, e em seguida mandando passar a fio da espada. Ele manda matar Tiago. E ele viu que o povo se agradou daquilo. Em seguida ele manda prender a Pedro. Pedro é colocado numa prisão, preso junto com 2 soldados. E o que é que Pedro aguardava para o dia seguinte? A morte, amados. A expectativa de Pedro, naquele dia na prisão, é que no dia seguinte, provavelmente, Herodes também mandaria passar a fio da espada a Pedro. E é interessante a gente notar um detalhe naquele momento. Pedro estava dormindo. Dormindo um sono pesado no meio de 2 soldados. Tanto que foi necessário o anjo tocar em Pedro para que ele pudesse acordar. Porque Deus enviou um anjo para libertá-lo, né? Tirá-lo da prisão. Agora traz isso para a nossa vida. Se fosse um de nós que estivéssemos ali no lugar de Pedro, qual seria a nossa expectativa? Tiago acabara de ser morto, preso no dia seguinte. Qual era a expectativa? Morte. E como nós estaríamos? Será que a gente conseguiria dormir tranquilo como Pedro dormiu? Então, nós estamos quase passando para o próximo ano. Mais algumas horas e nós vamos entrar em 2015. Qual é a nossa expectativa? Como nós vamos entrar nesse próximo ano? Eu creio que nós devemos entrar da mesma maneira que Pedro aguardou aquela noite na prisão, dormindo, descansando no Senhor, deixando que a paz de Deus tome conta do nosso coração. Não adianta a gente criar expectativas, deixar a ansiedade tomar conta da nossa vida.
começar um ano angustiado com as contas que virão, IPVA, IPTU e tantas outras que começam em janeiro. Nós vamos ter que passar por tudo isso, mas o nosso coração ele deve estar guardado, protegido, a nossa confiança depositada no Senhor. Seja qual for a circunstância que nós vamos enfrentar, nós devemos esperar em Deus, descansar, confiar no Senhor. Pedro estava tranquilo, confiando no Senhor. Ele não sabia que o anjo viria libertá-lo. Ele estava preparado para morrer se fosse necessário. E aí fica uma pergunta para nós também. Será que nós estamos preparados para deixar essa vida no ano de 2015? Nós não sabemos quanto tempo o Senhor reservou para cada um de nós. Alguns podem chegar a 90, 95 anos, como nossa irmã Dona Nair, mas não sabemos. Alguns vivem menos. E daí, nós estamos preparados para partir com o Senhor, se for o nosso tempo? Então, notem bem, amada igreja, que nós precisamos estar preparados em toda e qualquer situação. Não sabemos o que o ano de 2015 irá nos proporcionar, mas uma coisa é certa: a nossa confiança, a nossa esperança, ela tem que estar depositada no Senhor Jesus Cristo. E olhando para tudo isso, no texto que nós acabamos de compartilhar com a igreja, a passagem em que Deus visita Noé logo após ele deixar a arca. Os irmãos conhecem a história de Noé, não aquela do cinema, mas a história verdadeira de Noé, essa que está relatada na Bíblia. Noé viveu numa geração terrível, onde Deus simplesmente ficou indignado com a raça humana e resolveu dar um fim. Noé viveu naquela geração. E a palavra de Deus diz que entre todos os homens daquela geração, Noé achou graça diante de Deus. Está lá em Gênesis 6, versículo 8. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Noé viveu numa geração muito pior do que a nossa, a ponto de Deus dar um basta. Mas aí o Senhor visita Noé quando ele já tinha só 500 anos de idade, e manda ele construir uma arca. E essa arca levou 100 anos. Quando ele tinha 600 anos, a arca ficou pronta. Eu sempre ouvia dizer: nossa, a arca levou 100 anos, mas a Bíblia não diz que levou 100 anos para construir a arca. Mas diz que o Senhor visitou Noé quando ele tinha 500, e quando ele tinha 600, a arca estava pronta. Então, subentende-se que durante 100 anos, Noé se colocou em obediência a Deus, construindo aquela arca. Com uma palavra que Deus havia dado a ele: olha, vai vir muita água do céu, vai chover. E até então a chuva não existia. É interessante, né? O que aquela geração conhecia era o orvalho que brotava, que caía, né? A umidade que existia, não existia chuva ainda. Então, quando ele fala de dilúvio, ninguém acreditava. Que negócio é esse de dilúvio? Aquela geração inteira não acreditou. Mas aí houve um dia em que o Senhor disse para Noé: coloca todos os animais dentro dessa arca, entra você, sua mulher, seus 3 filhos, as 3 noras, né? E Noé obedece, começa a brotar água do chão e descer água dos céus. A palavra diz que o próprio Deus fechou a porta da arca, ninguém mais entrou naquela arca, e a terra foi tomada. Até o monte mais alto foi coberto por aproximadamente, que seria para nós hoje 15 a 30 metros. Foi assim que Deus fez. Exterminou todo ser vivente e respirava. Somente 8 pessoas e os animais que haviam sido separados sobreviveram. E aí nós chegamos nesse texto que nós lemos.
as águas baixaram depois de 150 dias. Noé espera mais 40 dias. E aí então ele solta uma ave, um corvo e uma pomba. A pomba volta porque não achava lugar para pousar, não tinha um lugar limpo para ela pousar. Ele espera mais 7 dias, ele solta de novo. E ela volta com um raminho de oliveira no bico. Tudo isso faz parte da história bíblica de Noé. Então ele entende que agora sim ele poderia sair com os animais. Deus visita e dá ordem: sai da arca. A primeira coisa que ele fez quando ele saiu da arca foi fazer uma oferta ao Senhor. Ele sacrificou alguns animais considerados limpos, aves, e fez uma oferta ao Senhor, levantou um altar. Foi a primeira coisa que Noé fez. Então notem o relacionamento que Noé tinha com Deus. A palavra diz que Noé era justo, íntegro e andava com Deus na sua geração. Talvez ninguém na geração de Noé andava com Deus, mas Noé na geração dele andava com Deus. E aí então Deus visita Noé com algumas palavras, e essas palavras são proféticas até hoje. Exatamente o versículo 22 do texto que nós lemos. O Senhor visita Noé e ele faz algumas promessas para Noé. Primeiro ele diz: eu não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Foi a primeira promessa que o Senhor disse para Noé, depois que Noé faz aquela oferta: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. A segunda promessa que Deus faz: não tornarei a ferir todo vivente. Deus estava dizendo que Ele estaria mantendo a vida até o último dia da existência dessa terra. E aí no versículo 22, Ele diz que as estações, elas permaneceriam. Haveria frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Até os dias de hoje, nós desfrutamos disso. Frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Embora na nossa região as estações não são assim tão definidas, mas elas continuam existindo. Então a promessa de Deus para Noé, há muitos anos atrás, ela permanece para nós até os dias de hoje. E eu gostaria de frisar uma das promessas que Deus fez para Noé, que eu ainda não citei, que é a promessa onde Deus diz que haveria sementeira e ceifa. Por todos os dias não faltariam sementes e nem colheitas. Amados, nós vivemos aí um ano onde faltou muita chuva. Os 2 últimos anos foram anos onde nós notamos uma diminuição da quantidade das chuvas, a ponto dos rios quase secarem e de muitas represas terem secado. Chuvas são necessárias para que haja colheita. Apesar de toda a seca que nós vivemos, principalmente a nossa região, não faltou colheita. Apesar de que muitas regiões do Brasil e do mundo são áridas, o planeta Terra tem capacidade de produzir alimento de sobra para todos os seus habitantes, porque Deus continua derramando semente e colheita. E a fome só existe em alguns lugares por causa da maldade, da iniquidade do homem, que não divide corretamente o que se produz. Só por isso que existe fome, não é por culpa de Deus. Porque a terra tem capacidade de prover alimento para todos os seus habitantes, para todos os seres viventes. Porque Deus fez essa promessa lá atrás para Noé. Não faltaria semente, não faltaria colheita. E a fome só existe no mundo por causa da maldade do ser humano, por causa da deficiência da distribuição das rendas, porque os países ricos não investem nas regiões pobres, não promovem emprego nem trabalho para que essas regiões prosperem.
porque a riqueza está acumulada na mão de uma pequena minoria. Só por isso que existe fome no mundo. De forma alguma por causa de Deus. Então essa palavra que Deus disse para Noé: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essa palavra tem a ver com nós nos dias de hoje. Se você está preocupado em relação ao próximo ano, então creia por essa palavra que a tua colheita está garantida, que não vai te faltar o necessário, porque a palavra de Deus diz também que o justo nunca passará por fome, nunca vai mendigar o pão. O salmista diz isso. Então essas palavras é que nós devemos trazer para nós como expectativa para o próximo ano. Por que ficar preocupado? Por que criar ansiedade? Por que viver angustiado? Por que ficar se perguntando o que vai ser no próximo ano? O que eu vou fazer com as contas no mês que vem? Se a nossa segurança está nas palavras que o Senhor liberou. Não vai faltar nem semente e nem colheita. Agora, semente e colheita não significa apenas o plantio, não significa apenas o cultivo de plantas que são necessárias para nós. Mas semente e colheita significa todas as coisas que envolvem a nossa vida. Se você quer, por exemplo, prosperar no seu trabalho, você tem que semear em esforço. Se você cruzar o braço, você não produz nada. Então você semeia em esforço, em dedicação no seu trabalho, e você vai colher o fruto dessa semeadura. Aquele que cruza os braços também está fazendo uma semeadura. Ele está semeando nada para colher nada. Toda semente que nós temos em mão, ela gera um determinado fruto. Se eu escolho boas sementes para a minha vida e semeio boas sementes na minha vida, eu vou colher bons frutos. Se eu semeio o amor, eu vou colher amor em abundância. Se eu semeio inveja, orgulho, eu vou colher tudo isso de volta. E a colheita sempre é maior do que a semeadura. Então, sementes não significam apenas as sementes de cereais, mas as nossas atitudes também são sementes. O nosso agir também é semente. Há coisas que Deus nos dá gratuitamente, mas há coisas que nós vamos ter que trabalhar para conseguir. O fruto não nasce na terra se o agricultor não trabalhar a terra primeiro. Se ele não arar o terreno, não preparar, não limpar, tirar os matos, as ervas daninhas, não cuidar da plantação, não vem fruto. Ou se vem o fruto, é mirrado. Então tudo na nossa vida envolve uma semeadura. Se você tem para o próximo ano projetos, eu quero fazer uma faculdade, eu quero abrir uma empresa, eu quero me dedicar a um ministério, então você não vai poder cruzar os seus braços e esperar que Deus faça isso por você. Porque aquilo que é da nossa alçada, Deus não faz por nós. Há coisas que nós temos que arregaçar as mangas e fazer. E isso desde o princípio, porque para Adão o Senhor também disse: olha, cultiva o jardim, trabalha. Noé também, quando saiu da arca, não pôde cruzar os braços. Foi dada a ordem para que ele cultivasse, plantasse, cuidasse, multiplicasse. Então na nossa vida não é diferente. O Senhor nos dá sementes, mas se a gente guardá-las na gaveta, não vai brotar nada. Então aquilo que nós recebemos como sementes, nós temos que plantar. Projetos de vida, propósitos, tudo isso são sementes que o Senhor nos tem dado. Mas eu quero finalizar falando ainda de uma semeadura que é mais importante do que todas essas sementes que envolvem
a nossa vida material, a nossa vida natural. Eu quero que você abra lá em Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gálatas capítulo 6, versículo 7 até o versículo 9. Esse texto, o apóstolo Paulo fala de uma outra semente que nós também precisamos semear. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O apóstolo Paulo fala agora de uma semeadura que vai além dessa semeadura que eu disse no nível natural, da nossa vida secular. O apóstolo Paulo fala de uma semeadura que deve ser semeada no Espírito. Nós somos seres espirituais e temos uma vida espiritual. Mas qual é a semente que eu tenho lançado agora em relação à minha vida espiritual? Nós vivemos um tempo onde o ser humano tem se preocupado de uma maneira muito grande com as questões naturais. O ter, o poder, o ser, o conquistar, o comprar, o desfrutar. Mas tem se preocupado muito pouco a nível espiritual. O apóstolo Paulo lembra-nos dessa semente que deve ser semeada em espírito. Então, amados, nós não podemos deixar que a nossa vida se torne apenas um círculo das questões naturais, das coisas que nos interessam nessa terra. E a maioria dos cristãos hoje estão vivendo presos, buscando somente objetivos e metas naturais, semeando apenas nessa vida secular, quando nós precisamos, acima disso, semear em espírito. O apóstolo Paulo diz que o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Não no sentido aqui de você semear na carne, no sentido de pecado, mas semear na vida natural. Por que diz corrupção? Porque a vida natural termina. Aquilo que nós semeamos no natural vai ficar por aqui. Seja quanto for que você consiga acumular em riquezas, em bens, em dinheiro, vai ficar aqui. Talvez, se os seus filhos tiverem sabedoria, eles possam multiplicar os bens, mas muitas vezes a gente vê heranças sendo corroídas, destruídas em questão de poucos meses. Então, o que se semeia no natural, ele fica aqui, mas o que se semeia no Espírito gera vida eterna. Aquilo que nós investimos na nossa vida espiritual leva para nós uma herança na eternidade. Então Paulo, ele nos lembra dessa semente, dessa semeadura importante que nós precisamos fazer, que é o cuidado com a nossa vida espiritual, com Deus. Como nós temos vivido o nosso relacionamento com Deus. Se a nossa vida não tem se tornado apenas uma rotina religiosa, ou se nós temos vivido realmente na presença, na intimidade, de um relacionamento, como nós dissemos no início do culto, semelhante a Enoque que andava com Deus, que todos os dias se colocava na presença de Deus. Então que nós possamos pedir a Deus sabedoria para aprendermos a semear no Espírito, para que a semente que o Senhor nos dá, ela seja uma semente lançada a nível natural, mas principalmente no nível espiritual, que nós possamos investir no nosso relacionamento com Deus.
na nossa vida espiritual. E por último, eu quero que você abra no livro do profeta Oséias, capítulo 10. Oséias, capítulo 10, versículo 12. Que a gente possa guardar essa palavra para o nosso princípio de ano. Oséias 10, 12 diz assim: Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova justiça sobre vós. É tempo de buscar o Senhor. Igreja Manaim, é tempo de buscar o Senhor. A volta do Senhor Jesus Cristo está muito próxima. É tempo de buscar o Senhor. O profeta diz aqui palavras de sabedoria tremendas. Semear injustiça, porque se você semear injustiça, você vai colher segundo a misericórdia. Quem semeia injustiça, colhe segundo a misericórdia de Deus. O profeta diz que você não deve ficar de braços cruzados, você deve arar o campo. Arar o campo significa trabalhar, fazer o que está ao meu alcance, fazer o que está diante de mim. Porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. E a justiça de Deus, ela sempre vem sobre a nossa vida. Amém, igreja? Eu deixo essas palavras para que a gente possa refletir nelas, não apenas nesse início de ano, nesse dia primeiro, nessa primeira semana, mas que nós possamos guardar essa palavra todos os dias desse próximo ano. Semear com sabedoria, semear em justiça, colher em misericórdia, semear no nível natural, mas semear principalmente em espírito, a nível espiritual, no nosso relacionamento com Deus. E eu creio que esse é o melhor caminho para que nós tenhamos um ano abençoado, um ano cheio de graça, cheio de paz, cheio de bênção. Assim eu desejo a cada um em nome de Jesus. Amém? Vamos